Maicá, o Kleber falou um negócio interessante, hein? Se falta ao Grêmio contundência no ataque, por consequência, falta um atacante, o Grêmio vai lá e contrata o lateral esquerdo? O Grêmio se destrambelhou, né, Silvio? O Grêmio se perdeu na poeira aí da estrada. E desde as declarações do Renato, do Paulo Luz, tem alguma coisa errada, assim. O meu feeling, Silvio, apitou lá no jogo contra o Sport. E foi uma coisa totalmente de feeling mesmo, assim. Quando eu vi o time do Grêmio... claro, ver o jogo no estádio é outro clima, né? Quando o Grêmio entrou para jogar contra o Sport, lanterna, e estava todo mundo conversando e fizeram meio que uma rodinha, e aí por setores, o Jeromel falando, uns caras falando, eu olhei aquilo ali e falei assim, não tá, tem alguma coisa estranha. Tu não precisa te mobilizar tanto para... Sabe? Não tô falando no sentido de foco pro jogo, não é isso. Parecia que os jogadores estavam tipo assim, ok, nós precisamos nos reagrupar aqui, nós precisamos fazer o nosso melhor, vamos focar aqui. Eu até falei na nossa transmissão, o Clebinho estava nela também, e que foi totalmente uma coisa de sentimento mesmo, Silvio, sabe? E é basicamente isso que está acontecendo no Grêmio. O Grêmio se perdeu, se desconectou, digamos assim. Algumas peças se desconectaram, dentro e fora de campo. Eu sinto que o Grêmio não tem um intermediário entre o vestiário e a direção, né? Alguém que entenda de futebol, que possa chegar no Renato e contestá-lo, né? Ou ajudá-lo, ou tentar entender o que está acontecendo, sugerir, porque isso é uma coisa que acontece. O time do Grêmio dentro de campo não tem as respostas que tinha, né? Eu vejo muito a queda de produção do Grêmio dentro de campo passando pelas ideias do Renato, pedidos de jogadores, aí também passa pela direção isso, a direção tem que ter voz para dizer não, ou para sugerir uma alternativa, né? Fico com a cabeça do Renato também. Eu não contrataria, tá? Não estou defendendo, mas aí ele pede o Thiago Neves, tá? Não, eu quero o Thiago Neves aqui, quero um reserva aqui para o Jean-Pierre, quero um jogador aqui. Aí a direção, não tem o Jean-Pierre, não vamos trazer o Jean-Pierre, vamos trazer esse aqui. Não, beleza, então não quero. É um cara, eu conheço o cara trabalhou comigo, tá solto no mercado, traz ele para mim. Né? Porque qual é a alternativa dele? Vai ser sempre o Tassiano? Eu não estou defendendo aqui, eu acho que a contratação do Thiago Neves foi um absurdo, mas eu estou tentando ver a coisa com a cabeça do Renato. Mas mesmo assim, isso é para tentar contextualizar, Silvio, que o Grêmio está pecando em todas as pontas. Na direção, no treinador, dentro de campo, tem jogador que caiu muito o rendimento. Né? A gente está vendo jogadores aí como o Matheus Henrique, por exemplo, que sempre foi um leão dentro de campo, completamente perdido. Tem um lance circulando nas redes sociais do Matheus Henrique e Lucas Silva tentando sair jogando de trás. Uma dificuldade absurda, o Grêmio não enxerga, o Renato não enxerga que o Grêmio não tem esse jogador de transição. O Grêmio passou o segundo tempo amassado pelo Atlético Goianiense, dentro do seu campo. Né? Então é isso, Silvio. De uma maneira geral, tá uma porcaria. Oh, definição final. Agora, Fernando, é fundamental a figura de um dirigente político que possa conversar, mais do que isso, ser ouvido pelo técnico? Eu acho que é fundamental a presença de um dirigente. Ele pode ser político ou pode ser o diretor, o gerente, o executivo de futebol. Executivo. Alguém tem que conversar com o treinador, alguém tem que ter ideia, e tem que cobrar essa ideia, né? A ideia do clube. Qual é a ideia do clube? Vamos jogar como? Né? E participar, né? Ativamente. Tem treinadores que não permitem, né? Não sei se o Renato é dessa família, né? Que não permite. Tem treinador que não permite. O dirigente tem que encontrar uma forma de gerir essa relação. Eu também tive treinadores no meu período que não gostavam de falar, mas aí, informalmente, conversa daqui, puxa dali, tu acaba, né, chegando e colocando. E o treinador normalmente se fragiliza quando perde. Quando perde, todo treinador se fragiliza. E aí ele conversa. E aí ele abre espaço. E aí ele dialoga. Não tem quem não faça isso. A fragilidade da derrota, ela vem à tona. E aí o dirigente tem que ter conhecimento para ter uma postura propositiva e sugerir alternativas. Não, assim, Benfica, eu nunca gostei de sugerir nome, né? A minha participação era em relação à ideia, compactação do time, competitividade, né? Eu não gostava de trocar o Fabiano pelo Carlinhos, o Carlinhos pelo Joãozinho, o Joãozinho pelo Pedrinho. Não é esse. O problema é a ideia, né? E o que eu vejo no Grêmio, já que o Maicá fez essa colocação? Eu acho que o Grêmio resolveu durante muito tempo, 2 anos no mínimo, todos os seus problemas por um jogador extra classe que tinha, que era o Everton.
O Everton desarticulava os adversários. Tem fotos de Grenais, aí, Fabiano, eu posso entrar no assunto Grenal, né? Posso entrar naquele assunto. Minha opinião, respeitando outras opiniões, né? O Everton tem fotos do gol um dos gols do Diego Souza, ou do gol do Maicon, que ele está com a bola e tem 4 jogadores do Inter cercando ele. Né? Então, ele, não só nos jogos do Inter, como contra o Inter, mas também contra outros adversários, isso acontecia. E Fernando... Porque ele é um jogador capaz de superar a marcação de 2 adversários e pode fazer a jogada, né, conclusiva, ele próprio. Eu vou lembrar o jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras, o Grêmio está tomando uma saranda, aquele jogo do Palmeiras na Libertadores, e ganhou por 2-1. Por quê? Porque o Everton ganhou o jogo. Né? O Palmeiras em cima fez o gol, pressionando, 2 contra-ataques no segundo tempo, e acabou o Everton virando aquela partida. Hoje não tem mais o Everton. Então o Grêmio passa a ter esse tipo de problema, de não ter a contundência. Aí nem mesmo o Diego Souza, né, que é um bom jogador e que vem, né, tendo efeito, serve. Até porque, se vocês fizerem uma análise dos últimos jogos do Grêmio, eu vi o jogo do Atlético Goianiense, vi o jogo do Sport Recife, o Grêmio começou a alçar bolas na área, coisa que não fazia anteriormente. Hoje o Grêmio não faz mais aquela jogada articulada que redundava num passe final para o Everton e dali vinha uma jogada conclusiva. Hoje o Grêmio alça bolas até dos zagueiros. Ô, Fernando. E aí o Diego Souza, né? Só para protagonismo. E ele sofre, porque ele ganha uma, ganha 2, não ganha todas. Só para corroborar com a ideia, desde a saída do Everton, o Grêmio começou a jogar pelo lado direito. Né? Tá muito claro. Alisson e Orejuela que conseguem fazer alguma coisa ainda por ali. E tem mais um detalhe também que o Ribeiro lembrou muito bem ontem, né? O Grêmio está com essa ideia de que o Diego Souza estava fazendo gols de cabeça e realmente fez. Ele vai muito bem na bola aérea, mas a gente está esquecendo que os cruzamentos vinham do Everton, né? Do Everton Cebolinha. Que esse lance do Grenal, né? Do primeiro turno, lá o gol no final do jogo, o lance desse último Grenal agora, que tem a jogada aérea ali que o Diego Souza escora para o Maicon, né? É lance do Everton também, que é exatamente isso. O Grêmio foi para o lado direito porque a alternativa do lado esquerdo, que era a melhor possível, ela saiu, né? E hoje o Grêmio não tem... e aí o Renato ainda dificulta o processo porque ele sistematicamente vai tirando o Jean-Pierre, que é o único jogador que usa a cabeça para planejar o jogo no time do Grêmio. E aí, sem o Maicon, que já não tem as devidas condições, para mim está muito claro, Silvio, o Grêmio precisa ter uma mudança de esquema também. Eu acho que o Grêmio precisa passar por uma... Macai, uma outra coisa que eu posso corroborar o que você está dizendo, em relação à saída do Everton, é que a recomposição do Grêmio, até em função da postura dos adversários, ela não está acontecendo, o que dá margem a que tenha mano a mano toda hora dos atacantes adversários com a dos 2 zagueiros do Grêmio, tanto que um foi expulso no último jogo. A recomposição não acontece porque o Everton, quando atuava, ele mantinha atrás não só o seu marcador, como o jogador da cobertura. Hoje o adversário retoma a bola e sai todo mundo. E o Everton atual não recompõe como o Everton anterior recompunha, e também porque o adversário sai de trás, que antes não saía, e os demais jogadores do meio, Lucas Silva, o próprio Matheus Henrique, que não está na mesma fase, eu acho esse jogador um excelente jogador, mas ele não está na mesma fase. Então, eles estão tendo dificuldade de recomposição, o que permite aos adversários um terreno fértil para manobrar nas costas dos volantes.